É uma alegria estar nesse sábado pela manhã na comunidade do Encontro Vida, um local, sem dúvida nenhuma, que nós trazemos grandes lembranças. Eu e minha família gostamos muito desse local aqui. E eu quero compartilhar com você que está aqui no auditório do Encontro Vida, você que nos acompanha também pelas nossas redes sociais, eu quero compartilhar com você o que eu tenho aprendido um pouquinho da Palavra de Deus em um texto que traz grandes lições. O tema dessa manhã que eu separei, a maratona da vida, baseado no que nós encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 24, vou pedir que já coloquem o PowerPoint na tela. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24 a 27, você que está nos acompanhando pelo YouTube, você pode aproveitar esse momento agora para compartilhar, é isso mesmo, compartilhe essa transmissão no grupo de WhatsApp da família, do trabalho, da escola, dos amigos, compartilhe em suas redes sociais, para que dessa forma a palavra do Senhor chegue mais longe. Quem sabe, hoje você é o mensageiro compartilhando essa mensagem, compartilhando o link dessa transmissão. Muito bem, então vamos à palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24 diz: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Nós temos muitas lições aqui nesse verso. Em vários outros versos, a Bíblia compara a jornada, o nosso caminhar a uma maratona. Não é uma prova de sprint, é uma maratona. Não é uma prova de 100 metros, uma prova de velocidade. Não, é uma prova de resistência. E de fato, na vida nós precisamos ter resistência, persistência. Se nós pararmos e pensarmos quantos anos estamos aqui, quantos anos estamos na luta, é uma maratona, é uma grande jornada. E assim como o atleta lá fora, ele precisa se dedicar e cuidar da saúde, ele precisa manter uma boa dieta, e ele precisa ter treinos constantes, na vida espiritual, na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, também se aplica a mesma coisa. Precisamos ter esses cuidados que são essenciais. E o conselho da Bíblia é: corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Precisamos seguir esse conselho. Eu separei aqui 4 atitudes, 4 ações que um atleta de ponta, um atleta acostumado a chegar nos seus objetivos, a cumprir as suas provas, ele tem. Todos eles têm essas 4 atitudes em comum. A primeira delas é ter uma meta. Qualquer atleta, seja da natação, seja do ciclismo, corrida, maratona, ele tem que ter uma meta. Ele pode até começar pequeno, e não há problemas em começar pequeno. O problema é continuar pequeno. E você precisa ter uma meta, porque a meta ela te leva, você está no ponto A, mas ela te faz ver, visualizar, sonhar e querer chegar no outro ponto. E é importante, você já ouviu aquela ilustração que diz que quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve, inclusive o fundo do poço. Por isso, ter uma meta é tão importante. Ei, você estudante, qual é a tua meta da vida? É chegar e ter apenas a graduação? Você já sonha com mestrado? Você, profissional, qual a tua meta de vida? Trazendo para a área religiosa, qual a tua meta? Porque nós estamos aqui, e quando eu falo aqui, é neste momento, seja você que está assistindo aqui no auditório, você que está acompanhando a sua casa. Por quê? Porque aquelas pessoas que têm meta, tudo o que eles fazem é em busca de alcançar a meta. Por que eu estou assistindo esse culto? Por que eu estou parando 20, 30 minutos
para ouvir uma mensagem como essa? Para quê? Qual o objetivo? Qual a meta? Como cristãos, qual a maior meta que nós podemos ter? Ainda não conseguiram colocar o PowerPoint, mas aí eu vou te citar a meta para a minha vida cristã. Como eu te disse, essa mensagem, na verdade, eu estou compartilhando com você o que eu aprendi desse verso. E tem um outro verso da Bíblia, Hebreus capítulo, não precisa procurar, eu vou citar e depois você pode marcar, Hebreus capítulo 12, verso 2. E ali eu tenho, para mim, essa como a maior meta da minha vida espiritual. Eu tenho metas profissionais, eu tenho metas familiares, eu tenho várias outras metas, mas essa, na minha vida cristã, eu tenho colocado como a principal meta. É a maratona da vida. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Pastor, por que essa é a sua principal meta da vida? Eu vou te dizer por quê. Porque se eu olhar para Jesus, tudo que a gente foca, isso expande, isso cresce na nossa vida. Nós somos transformados pela contemplação. A neurociência já diz que nós temos neurônios espelhos, que tudo que a gente foca, que a gente olha, que a gente pensa, que a gente gasta tempo, a gente vai acabar se transformando, parecendo, imitando aquilo. Então a minha maior meta é olhar firmemente para Jesus, porque primeiro, Ele é mais do que o modelo, Ele é quem eu quero parecer. Aqui nessa terra, como cristão, se a minha meta não for ser como Cristo, para que eu vou estar? Para que igreja? Para que culto? Para que louvor? Para que tudo? Se não for para que eu, cada culto, cada momento, cada parte da minha jornada, não seja para parecer mais com Jesus. E para isso eu preciso olhar firmemente para Jesus, porque nessa vida a gente tem muitas distrações, nessa vida eu posso olhar para muitas coisas e pessoas, e posso acabar querendo parecer com outras pessoas, mas ninguém vale a pena, tanto quanto parecer com Jesus. Por isso essa é a primeira meta, é a minha meta, e eu estou compartilhando com você essa manhã. Quem sabe pode ser a sua meta, olhar firmemente para Jesus, porque foi Ele que começou a boa obra na tua vida, e é Ele que vai completar. Os homens podem falhar, e provavelmente falharão. Eu como líder na minha área posso falhar, e provavelmente falharei, mais vezes do que já tenho falhado, mas Jesus não falha. Jesus é aquele que não falha. Por isso olhar para Jesus é imprescindível, porque na jornada cristã, se eu olhar para outras pessoas, eu posso me decepcionar, eu posso me desanimar, mas se eu continuar firmemente olhando para Jesus, eu vou continuar no caminho certo. O segundo segredo, a segunda atitude de todo aquele que quer vencer na maratona da vida, é treinos, é uma rotina de treinos. Não existe atleta de ponta, não existe atleta que ganha medalhas que não tenha uma forte e árdua rotina de treinos. É necessário, você quer ficar bom em alguma coisa, então treine. Eu fico assim, abismado ao ver pessoas que saíram do absoluto zero em determinadas áreas, e com a prática, com o repetição, com o esforço, eles se tornam pessoas experts, eles se tornam especialistas, autoridades naquilo que antes eles eram absolutamente um zero. Mas como treinar, como praticar, isso vai ampliando a nossa vida, e na vida espiritual é a mesma coisa, sabe? Isso se aplica a tudo. Eu não gostava muito de matemática, e eu lembro que a minha primeira faculdade, eu fiz a faculdade de marketing e comunicação, logo em seguida eu fiz a administração, e eu fiz a administração pensando assim, não vou ter matemática na faculdade de administração. No primeiro semestre logo eu tinha cálculo, e eu tive matérias em todos os 8 semestres, e no primeiro semestre eu lembro, a primeira prova que eu fiz, eu levei bomba na prova de cálculo, e eu pensei assim, ou eu continuo com a administração, porque é algo que eu quero fazer, e eu vou ter que encarar esse troço chamado matemática, ou eu vou mudar para letras, que lá eu acho que não vai ter matemática. E eu disse assim, já que eu quero chegar, já que eu iniciei, eu quero chegar, eu quero concluir essa faculdade, então eu vou ter que encarar. E eu comecei a estudar,
Estudei, mas estudei valendo. E na próxima prova eu já tirei uma nota bem melhor. E o segundo semestre já era cálculo 2, já tinha vários outros tipos, estatística, enfim, contabilidade. E eu passei por aquilo por uma única coisa: não gostava de matemática, de cálculo, de qualquer coisa relacionada a essa área. Mas eu comecei a praticar tanto, comecei a desenvolver, comecei a exercitar, e já não era mais um problema para mim. Na vida espiritual é a mesma coisa, isso se aplica a qualquer parte da vida. Na vida espiritual, de repente eu estou falando para alguém que diz assim: olha, eu gosto de ir para o culto, mas sabe, eu já ouvi gente dizendo assim: Dimes, eu não gosto muito de ler a Bíblia. Uau, isso é um problema. Nós temos algumas disciplinas espirituais, e essas disciplinas espirituais, elas são para fortalecer a nossa fé, para o nosso crescimento. E a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, a oração, o jejum e muitas outras coisas fazem parte da disciplina espiritual. E eu não estou dizendo que tudo, nossa, a gente olha e vai morrer de amores querendo fazer. Ei, fazer um jejum, às vezes é meio puxado, né? E a gente está nos 10 dias de oração. Algumas igrejas fizeram um jejum na semana passada, outras hoje, mas são disciplinas espirituais que nós precisamos fazer, fazem parte do nosso treino, para o nosso fortalecimento da nossa fé. Terceiro ponto, que todo atleta precisa ter na sua caminhada espiritual, é a concentração. Terceiro ponto é a abstenção, se abster. Lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 7, Paulo diz assim: o que antes para mim eu considerava como ganho, agora eu reporto como perda. O que antes para mim era lucro, agora não passa de uma grande perda. Todo atleta em tudo se domina, todo atleta de ponta precisa se abster de algumas coisas, que não necessariamente são ruins, mas se atrapalharem ele de ser alguém melhor, um atleta melhor, eles precisam deixar de lado. Sabe, para alguém que quer passar no Enem, para alguém que quer passar no vestibular, o sábado à noite com os amigos, não é ruim, mas no momento que você está se preparando para uma prova, seja um concurso, isso pode tirar você alguma vantagem. Você está entendendo? Tem coisas que não são necessariamente ruins, mas se elas nos atrapalham de ser melhores, da nossa caminhada, de prosseguirmos em frente, de avançarmos, isso nós precisamos nos abster. Eu lembro até hoje, eu já procurei essa reportagem na internet e não achei. David Phelps, na primeira Olimpíada que ele participou, ele ganhou tudo. Salvo engano, só uma prova ele não ganhou ouro, todas as outras ele ganhou ouro. Era a sensação daquelas Olimpíadas, e era a primeira vez que ele estava participando. Eu lembro, a última prova dele, ele ganhou ouro, e ele saindo da piscina, e todos aqueles que estavam ali, vendo aquela prova, estavam aplaudindo ele, estava no topo do mundo, e ele passando por um dos repórteres, o repórter perguntou: e aí Phelps, você está no topo do mundo, você é o maior medalhista olímpico, o que você quer fazer agora? Ele disse: eu quero comer uma pizza com os amigos. Como assim? O cara está no topo do mundo, quer comer uma pizza com os amigos? E os comentaristas foram explicar, é que todo medalhista de ponta, ele precisa se abster de algumas coisas, de alguns alimentos, até mesmo de algumas recreações, porque isso pode significar alguns segundos que tirariam ele do pódio, que separariam ele da medalha. E muitas vezes, até uma pizza com os amigos, para alguém que está se preparando, a pizza com os amigos não é ruim, é bom, mas se te atrapalha de alcançar a tua meta, de alcançar a linha de chegada, se abstenha. Se abster de tudo aquilo que nos ajuda a avançar. Na vida espiritual, existem coisas que não são necessariamente ruins, mas podem estar atrapalhando a tua vida espiritual de avançar, pode estar te prendendo a uma vida espiritual de indiferença. Às vezes pode ser uma amizade, pode ser um tipo de diversão, de passatempo,
pode ser até mesmo uma rede social. Pastor, agora vem falar mal de rede. Não estou falando mal de rede social, estou falando de mal de qualquer coisa, mesmo que seja boa, mas que te atrapalha de seguir. Talvez seja um amigo, uma amiga, que não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa má, só não te deixa viver a experiência da salvação plenamente, sempre está te trazendo uma piadinha que tira a tua mente de conexão com o céu, sempre está te trazendo uma imagem, uma conversa, uma música, lá sei o quê, que te atrapalha da tua concentração, da tua caminhada. Então tudo aquilo que te atrapalha de seguir, de avançar, de ser melhor a cada dia, isso você precisa o quê? Se abster. Abstenção é um dos segredos dos campeões, e na maratona da vida, precisamos nos abster. O quarto e último segredo é a concentração. Faz o seguinte, esquece o PowerPoint, só pega para mim, tenta pegar para mim na pasta, 2 vídeos, se você não conseguir, você consegue para mim, pelo menos pela internet, Maratona de Dallas, beleza? Vamos para frente então. O último segredo dos campeões para vencer na maratona da vida é concentração. Filipenses, também no capítulo 3, agora o verso 13 e 14, Paulo diz assim, esquecendo-me eu sei que ainda não alcancei aquilo para o qual eu fui chamado. Beleza, campeão. O vídeo já está aí, segura ele um pouquinho. Eu sei que eu não alcancei aquilo que eu fui chamado para alcançar. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é justamente o segredo, esse segredo da concentração. Eu preciso esquecer algumas coisas e deixá-las para trás. Eu não estou falando de coisas ruins apenas, eu estou falando inclusive de coisas boas, porque tem gente que fica apegado às vitórias do passado e esquece que as vitórias do passado não garantem as vitórias do amanhã, do futuro. E eu também estou falando de coisas ruins que às vezes as pessoas, de erros no passado que as pessoas se apegam e esquecem que nós temos um Deus que dá a segunda chance, de um Deus que levanta aquele que caiu, de um Deus que diz assim, vamos juntos comigo, esquece o passado, deixa para trás, porque eu tenho um futuro para você. Então esquecendo das coisas que para trás ficam, esquecer o que, James? Esquecer tudo que te atrapalha de ir para frente. Esquecer tudo que te prende ao passado, quando Deus tem para você um futuro com esperança. Deixar para trás, avançar para frente, prosseguir. Isso é manter a concentração. Só perguntar, pessoal, vocês conseguiram abrir a pasta? Não? Antes desse vídeo Maratona de Dallas, tem um outro vídeo, São Silvestre. Está aí? Esse. Vocês já ouviram a expressão, o jogo só acaba quando termina? Parece até muita redundância e sem relevância. Dá uma olhada nesse vídeo. Não esquece, mantenha a concentração, porque o jogo só acaba quando termina. Do público, com 42 e 13, 14 e 15, vai cronometrando ali, se ele passar com menos de 43 e 12, ele marca um novo recorde, tenta acompanhar o Kibiwot Candier, fazendo um esforço final, mais difícil para o Candier, agora é a briga do Kipilimo contra o relógio, contra o cronômetro, contra o recorde de Poltergar, para simplesmente bater o recorde do maior vencedor da São Silvestre, para entrar com letras maiúsculas na história da prova. Jacob Kiplimo vai vencer a corrida, 44, 45 no relógio, ele vai bater o recorde, 43 e 12 é o recorde, ele vai bater o recorde, jogo só acaba o recorde da São Silvestre, olha que arrancada espetacular! Quando termina. Que arrancada espetacular do Candier! Beleza? Pode dar pausa. Que espetáculo! Você entendeu? O jogo da vida, a maratona da vida só acaba quando termina. E eu estou fazendo a aplicação à vida espiritual. Na nossa vida espiritual, a nossa maratona só acaba quando? Quando Jesus voltar. Enquanto você não vê Jesus descendo nas nuvens do céu, não pare de lutar, não pare de se esforçar, não pare de manter Jesus diante de você, não perca a concentração. E nesse mundo nós temos muitas coisas que nos fazem perder a concentração, muitas coisas que nos fazem desviar o foco do que é essencial. Existem coisas importantes, mas só uma é essencial, porque de que vale eu ganhar todo o mundo e perder a vida eterna?
perder a coroa da salvação. Então, não perca a concentração naquilo que é mais importante. O jogo só acaba quando termina, e no jogo da maratona da vida, só termina quando Jesus voltar. Enquanto você não vê Jesus voltando, não pare de lutar. Agora eu quero passar o último vídeo. Pode colocar nesse daí. Abre esse slide aí. Deixa eu ver. Beleza. Aqui, pode colocar nesse aqui. Se puder colocar esse no telão. O resumo de hoje é: tenha uma meta, que Jesus seja a sua meta, que estar com Jesus todos os dias aqui seja a sua meta. Tenha rotina, treino, saiba que na vida espiritual, assim como na vida de um atleta, existem disciplinas que precisam ser seguidas e perseguidas. Saiba que você vai precisar se abster de algumas coisas nessa jornada também. O que está te atrapalhando de seguir, vai em frente, deixa para trás. Saiba que você vai precisar de concentração total no que é essencial. Existem muitas coisas importantes, mas só uma é essencial, não se esqueça disso. Tenha perseverança, domínio próprio, corra e lute para vencer. Mas eu preciso terminar essa mensagem dizendo o seguinte: na maratona da vida, o pódio não é para quem corre mais rápido ou para quem chega primeiro. Na maratona da vida, o pódio é para quem persevera, é para quem não desiste. E eu tenho 2 versos aqui que estão na tela, que deixam isso bem claro. O próprio Jesus, em Mateus 24, ele disse: aquele que, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Qual é o segredo? Perseverança. Apocalipse 14, 12, um verso muito conhecido dos adventistas, só que às vezes a gente só foca a segunda parte do verso, mas é importante a primeira. Aqui está o quê? A perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Mas antes de guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus, precisa ser o quê? Perseverante. Porque eu tenho que ser perseverante? O último verso diz, Apocalipse 22, 12: eis que venho sem demora e comigo está o galardão, o prêmio para retribuir a cada um. A cada um qual, pastor? A cada um que perseverar até o fim. Não se esqueça, no pódio de Deus há lugar para todos que perseverarem até o fim. Pode colocar esse vídeo, clica nele. Essa é a maratona de Dallas. Nós temos aí uma atleta de 32 anos, experiente, já vencedora da prova, e nós temos uma menina de apenas 17 anos que está correndo pela primeira vez no grupo de revezamento da escola. E ocorre algo impressionante, ocorre nessa prova. A maratonista mais experiente, pode colocar, o corpo, a mente dela sabe que ela tem que chegar, ela está a poucos metros da linha de chegada, pode colocar o vídeo, mas o corpo já não aguenta, ela está cansada, ela está exausta, a cãibra atingiu ela em cheio, cada nervo, cada músculo parece travado, ela quer ir, mas o corpo não consegue, ele tem áudio, viu, se puder colocar. Você percebe? Ela está a pouquíssimos metros da linha de chegada. A mente diz, prossiga, vá, você tem que ir. Mas o corpo não aguenta. E poucos centímetros da linha de chegada, mais uma vez, ela desaba. Mas ela não está sozinha. Ela chega exausta, cansada, sem força alguma. Mas ela chega, ela conclui a prova. Obrigado. A maratona da vida não é para quem corre mais rápido, para quem chega primeiro. A maratona da vida é para quem não desiste. Eu diria que na maratona da vida existem pelo menos 4 grupos de pessoas. 2 nós não podemos ver explicitamente no vídeo, mas nós já podemos imaginar.
A primeira pessoa, esses dois grupos primeiros que eu vou mencionar, não vale nem muito a pena perder tempo com ele, então eu vou mencionar rapidamente. O primeiro grupo de pessoas seria representado por aquele que está correndo, está vendo o outro competidor, que ele vê como um concorrente caído, mas ele quer chegar. Ele até volta para ajudar, se for o caso, mas primeiro ele vai chegar, primeiro ele passa, primeiro ele vence, porque na mente dele e no egoísmo que reina na vida dele, ele quer primeiro vencer, é primeiro ele. O segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que não está correndo, está do lado de fora, está vendo a maratona e adora dar pitaco, mas como uma corredora experiente como essa? Será que ela não se alimentou direito? Nossa, está caindo de madura. É aquela pessoa que olha para você, adora falar de você, mas não tem coragem de fazer o que você faz. Adora falar do teu trabalho, mas não tem o teu trabalho. Adora falar dos teus resultados, mas não tem os teus resultados. Sabe por quê? Alguém que é melhor do que você nunca vai falar de você, porque ele está preocupado em fazer o melhor. Só fala mal de você quem não tem coragem de fazer o que você faz. Então não perca tempo com essas pessoas também, não se abale com o comentário delas. Virão, mas não se abale. Agora eu quero parar um pouco mais nos outros dois tipos de pessoas que estão no vídeo. A maratonista experiente, essa daí, ela sabia o que tinha que fazer, ela treinou, ela se preparou, mas o corpo falha, nós não somos máquinas. Por mais que possamos ter um grande rendimento, nós não somos pessoas com poder sobrenatural. Tem uma hora que o corpo cansa, a mente sabe o que tem que fazer, mas o corpo não aguenta. E na vida espiritual também tem gente assim. Tem gente que sabe o que tem que fazer, mas não aguenta. Não aguenta porque é tão criticado, não aguenta porque está bombardeado, não aguenta porque está cansado, não aguenta porque foi atacado de muitas maneiras. E não importa porque não aguenta, porque essa pessoa ela quer chegar, ela quer continuar, ela quer prosseguir, mas ela só não tem forças. E como tem gente assim no nosso meio, gente que quer chegar, mas está precisando de ajuda. E eu vou te dizer uma coisa: se um dia eu estiver nesse estado, inclusive espiritual, eu já conversei com Deus, Senhor, não importa se eu vou chegar arrebentado no céu, eu quero chegar. Não importa se eu vou ter que ser carregado, eu quero chegar, porque o céu não é para quem corre mais rápido ou para quem chega primeiro, é para quem não desiste. Tem o segundo tipo de pessoa, que é a outra moça, 17 aninhos, estava participando com a escola, na verdade ela nem estava concorrendo à maratona de verdade, porque a escola dela fez um grupo de revezamento e ela, por coincidência, estava ali no último trecho, representando a escola. Mas ela representa as pessoas que estão passando pela vida, que estão diante da linha de chegada, que podem escrever seu nome na história, que podem aparecer para o mundo, mas elas preferem ajudar as outras. Elas representam aquelas pessoas que querem chegar, mas elas não têm o egoísmo de querer chegar sozinhos. Elas querem chegar, mas querem chegar com outros. Se precisar parar, elas vão parar para ajudar outros. Sabe, Jesus contou a parábola do samaritano, e essa moça se parece com a parábola do samaritano. Não importa se eu não vou chegar primeiro, não importa se eu vou colocá-la na minha frente para chegar e passar a linha de chegada. Eu quero chegar, mas eu quero chegar com outros, ajudando outros. Que tipo de pessoa você quer ser na maratona da vida? Que tipo de atitude você quer ter? Porque gente para criticar tem muito, gente que só gosta de estar do lado de fora falando, tem muito. Mas nós precisamos nesse mundo, e nós precisamos na caminhada, nessa jornada para o céu, de pessoas que estendam a mão, ao invés de apontar o dedo, de pessoas que abram os braços, ao invés de jogar pedra acusando.
Tem muita gente na maratona da vida que quer chegar, mas está sem força. Se eu estou falando para alguém aqui no auditório, ou alguém na internet, alguém que está assistindo agora esse vídeo, de repente está assistindo ao vivo, ou quem sabe daqui a um mês, um ano vai estar vendo essa mensagem, porque Deus te colocou diante dessa tela para ver essa mensagem, e você está pensando em desistir da tua caminhada, desistir da tua família, desistir da vida, e Deus hoje está falando para você, não desiste, porque o céu é para quem perseverar até o fim. Não desista. E eu tenho certeza que Deus está chamando eu e você para sermos pessoas que estenderão a mão àqueles que precisam da nossa companhia para chegar ao céu. Não esqueça, persevere até o fim, lute e vença, porque Deus estará contigo. Vai valer muito a pena todo o sacrifício, tudo que precisarmos nos abster para estarmos eternamente com Deus, vai valer a pena. Mantenha a concentração, porque o jogo só acaba quando termina, e na nossa maratona, no nosso jogo, só acaba quando Jesus voltar. Enquanto você não vê uma pequena nuvem como a metade da mão de um homem no céu, não pare de correr, não pare de lutar. Se você precisar, se arraste, mas não desista, porque essa nuvem ela vai crescer, ela vai ficar mais gloriosa, e ela já não vai ser uma pequena nuvem escura, ela vai ser uma nuvem rodeada pelo arco-íris, e ao seu redor, milhares e milhões de anjos, e no centro dessa nuvem tem um trono, é o trono do Cordeiro de Deus, é o trono do leão da tribo de Judá, é o trono daquele que morreu, foi morto e ressuscitou, e vem agora para buscar aqueles que não desistiram. E de repente, essa nuvem estaciona no céu, porque ela não vai chegar até aqui a terra, ela estaciona no céu, e um grande terremoto ocorre nesse momento. Mas fica tranquilo, porque esse terremoto, para aqueles que não desistiram, ele é símbolo de salvação. Como assim, pastor? Que loucura é essa? São os túmulos que vão se abrir, dos mortos em Cristo que ressuscitarão primeiro, conforme 1 Tessalonicenses 4,16 diz. E esses mortos em Cristo agora serão levados pelos anjos, e eu fico imaginando agora nesse momento, isso é a nossa linha de chegada, isso é o lugar para onde nós estamos indo, e nesse momento agora eu fico imaginando os anjos voando de um lado para o outro, de um continente para outro, porque eles têm uma missão de reunir as famílias que foram separadas pela morte, e agora pais, filhos, irmãos se reencontram, e aqueles que estiverem vivos nesse momento já não sentem mais o chão debaixo dos pés, porque eles começam a ser arrebatados para encontrar com o Senhor nas nuvens do céu. Você imagina então esse grande momento? Vamos viajar durante 7 dias. 7 dias. Depois dessa viagem maravilhosa, onde conheceremos muitos lugares nesse universo, chegaremos diante dos portais da Cidade Santa, e lá, diante dos portais da Cidade Santa, a multidão dos remidos, daqueles que não desistiram, estarão. Jesus estará lá à frente da multidão. Nesse momento, um ser se levanta, ele é maior do que todos os outros, muito grande, é Adão, o primeiro ser criado, o primeiro Adão. Ele se dirige a Jesus, e ele olha para Jesus e vê marcas na testa de Jesus, ele vê marcas na mão de Jesus, nos pés de Jesus, e ele pergunta: Senhor, que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos teus pés? E aí Jesus olha para Adão e diz: Adão, você é o primeiro Adão, você falhou no Éden, no lugar perfeito, mas fica tranquilo, eu sou o segundo Adão, e eu vim para vencer, para te dar novamente a vitória, não só a você, mas a todos os teus descendentes. E essas feridas são feridas que eu fui ferido na casa de amigos meus, são feridas que simbolizam a vitória,
o preço da vitória. Nesse momento, Adão, com a coroa da vida, aquela mesma que é citada no primeiro verso que nós lemos essa manhã, aquela que nós estamos sendo motivados a lutar para ter. Adão tira essa coroa, se ajoelha e coloca diante dos pés de Jesus, porque Adão entende que ele só está lá porque Jesus é suficiente, foi suficiente e continua sendo suficiente para salvar a todo pecador. Que Adão não tem méritos, mas pelos méritos de Cristo ele está lá. E é por isso que ele depõe a coroa dele aos pés de Jesus. E nesse momento a multidão de remidos, e eu espero que você esteja lá também, tira a coroa e coloca diante dos pés de Jesus. E um canto ecoa por todo o universo, um canto de louvor. A melodia nós não sabemos, mas a letra já está escrita em Apocalipse. Digno é o Cordeiro, digno, aquele que foi morto e reviveu, ele é digno. Essa é a nossa linha de chegada, esse é o nosso pódio, e no pódio de Deus há lugar para todos que não desistirem até o fim. E na presença de Deus, nos átrios de Deus, um dia nos átrios de Deus vale mais do que toda a nossa existência. É por isso que vale a pena se entregar, vale a pena deixar ser guiado, moldado, dirigido por Jesus. O Ministério Ictus vai cantar agora. Que tal aproveitar esse momento para conversar com Deus? Será que existe algo que você precisa se abster na sua vida? Será que você precisa sentir a mão de Deus levantando, erguendo você para continuar nessa jornada? Que tal fazer isso agora? Que tal aproveitar esse momento? Aproveite enquanto o Ministério Ictus está cantando, para mais uma vez colocar a sua vida nas mãos de Deus. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida seja mais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Sente o desejo de louvar o Senhor nesse momento de noite. Neste lugar, Tu és Senhor, Tu és real. Eu vou me entregar totalmente.
fonte ao teu amor, minha colheita ao teu amor, minha herança ao teu amor. É juntamente com Cristo a entrega total, a esperança somente em Cristo Jesus. Somente você pode entregar o seu melhor somente a Ele, porque Ele merece o que você está fazendo hoje aqui, que é a adoração sincera. Vamos apoiar uns aos outros, porque é assim que Cristo nos ensinou. Entregamos a Ele essa canção em oração. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és a minha fonte, Senhor Deus, amém. Fecha teus olhos mais uma vez e eleva teu pensamento ao céu. Estamos aqui, Senhor, para reconhecer que sem Ti nós nada somos tão pequenos, por isso nos humilhamos diante do Teu altar. Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor é o Deus que exalta aqueles que se humilham, é o Deus que levanta o abatido, que dá força ao cansado. E por isso nós estamos nesta manhã, Senhor, erguendo nossas mãos ao céu, pedindo: toca a nossa vida, nossa mente, nossos propósitos, nossas inclinações e desejos e planos, que todos sejam dirigidos e convergidos para Cristo Jesus. Sabemos que no caminhar, na jornada dessa vida, Senhor, muitas vezes iremos cansar, muitas vezes pensaremos até em desistir, mas que o Teu Santo Espírito nos fortaleça, nos anime e nos faça enxergar pelos olhos da fé que muito em breve estaremos diante dos portais da Cidade Santa e que valerá a pena todo o sacrifício feito aqui nesse mundo. Toma-nos em Teus braços de amor. Queremos receber a Tua paz, a Tua bênção, a Tua proteção e a Tua unção, em nome de Jesus. Amém.